Provavelmente você já a viu online. Talvez tenha sido o rosto dela, aquele que dizem parecer mais uma máscara do que uma pessoa. Ou talvez tenha sido a notícia viral da sua gravidez aos 68 anos. Ou um vídeo no tapete vermelho que te fez parar e se perguntar: quem é ela? O que a maioria das pessoas não sabe é que, antes das piadas da internet e das manchetes sensacionalistas, LYN Mai era a vedete do México. Nos anos 70 e 80, ela era uma estrela. Dançava nos palcos mais importantes. Atuava em filmes. Era amada por homens poderosos, invejada por mulheres e impossível de ignorar. Mas esse protagonismo não durou. O que veio depois foi desilusão, traição e uma longa e dolorosa tentativa de se agarrar a uma versão de si mesma que a fama não deixava envelhecer. Essa não é apenas uma história bizarra de celebridades. É uma tragédia que se formou ao longo de décadas, quando seu bebê virou sua boneca. Antes de se tornar a icônica vedete de presença ousada e sem pudores, LYN Mai era apenas uma menina frágil chamada Liliana Mendiola Maianes. Nascida em 1952 em Nusco, Tecán de Galiana, Guerreiro, México, numa família marcada por pobreza extrema, violência e abandono. Seus primeiros anos não foram um prelúdio para o estrelato, mas sim um exercício diário de sobrevivência. Seu pai, segundo ela mesma contou, era um alcoólatra abusivo, mulherengo e viciado em jogos, e costumava desaparecer por dias. Ele vivia bêbado, contou LYN uma vez. Batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, uma vez quebrou o braço dela. Em casa, não havia segurança. O caos era constante. O medo, permanente. No lugar onde uma menina deveria se sentir protegida, LYN aprendeu desde muito cedo que o amor podia doer e que o silêncio era, muitas vezes, a única defesa. Aos 5 anos, LYN já trabalhava vendendo chicletes e doces típicos, como cocadas, nas ruas de Acapulco. Seus pés pequenos caminhavam sob o calor do asfalto, carregando o peso de uma infância perdida. Não havia bonecas, nem brincadeiras, nem sonhos, só fome e a necessidade de levar dinheiro para casa. Quando a situação em casa se tornou insustentável, LYN decidiu ir embora. Buscou refúgio no único lugar onde sentiu carinho de verdade, com sua avó. Foi ela quem cuidou de LYN quando ninguém mais o fez. Minha avó era a melhor pessoa do mundo, disse LYN. Devo tudo a ela. Mas nem mesmo esse refúgio a protegeu do que viria a seguir. Ainda muito jovem, LYN começou a trabalhar em uma lanchonete em Acapulco. Era uma fase em que ela ainda acreditava em promessas. Foi então que conheceu um homem que lhe ofereceu algo que parecia um sonho: uma viagem à cidade do México. Ele disse que me levaria para conhecer a vila, lembrou depois, referindo-se à Basílica de Guadalupe. Ele pintou um conto de fadas, e ela acreditou. Aceitou ir com ele, deixando tudo para trás. Mas o que encontrou não foi magia, foi traição. Ele me machucou. Revelou-lhe no programa científico que pueda. Disse que me mostraria o que o México tinha de mais bonito. Me mostrou a cidade e depois me levou para outro lugar. O que ela viveu não foi apenas confuso, foi algo que a marcou profundamente e a fez guardar silêncio por muito tempo. LYN nunca procurou as autoridades. Nem sequer entendia o que estava acontecendo. Eu era muito jovem, nada fazia sentido, disse. Com o tempo, sua mãe a encontrou. E, numa decisão que mudaria sua vida para sempre, em vez de levá-la de volta, obrigou-a a ficar. Chamou a polícia, o homem foi detido, mas depois forçaram LYN a se casar com ele. Sem maturidade para compreender totalmente a situação, LYN ficou legalmente unida ao homem que a havia abusado. Eles viveram em um bairro modesto da cidade do México chamado Esquadrão 2011. Nos anos seguintes, ela enfrentou experiências duras e inimagináveis. Ele me batia, me controlava. Eu não queria ter filhos. Ele já tinha os dele. Me batia na barriga para tentar interromper a gravidez. Ainda adolescente, LYN deu à luz sua primeira filha. Não compreendia o parto, nem seu próprio corpo.
Achei que o bebê ia sair pela minha boca, confessou certa vez. Ela virou minha bonequinha. Nunca tive uma antes. Mas essa pequena alegria não durou. 1 ano depois, ela engravidou novamente. E a situação piorou. Ele me batia 3 vezes por dia, lembrou LYN. Eu não sabia fazer nada. Era uma menina. Me batia por tudo. O ponto de ruptura veio após o nascimento da segunda filha. Apenas 16 dias depois do parto, LYN pegou suas 2 bebês e fugiu. Eu disse, vou embora. Voltei para Acapulco com minhas filhas. Minha avó me ajudou. Cuidava delas para que eu pudesse trabalhar. Mas o dano já estava feito. LYN jamais perdoou aquele homem. Nunca, disse com firmeza. Isso não se perdoa. Mesmo tentando reconstruir sua vida, os desafios não pararam. Trabalhou como dançarina no famoso Clube Tropicana. Limpava casas, penteava clientes em salões simples. Cada peso era para suas filhas. Mas seu passado a perseguia. Ela nunca revelou o nome do pai de seu terceiro filho, mas a dor emocional era evidente. Suas filhas mais velhas sofriam bullying na escola por causa do trabalho da mãe. Outras crianças levavam revistas onde eu aparecia em poses provocantes, contou. Zombavam delas. Tive que mandá-las para um internato. Por trás das lantejoulas, da maquiagem exagerada e das manchetes sensacionalistas, LYN Mai carrega o peso invisível de quem sobreviveu. Construiu sua carreira no show business, mas por trás da cortina sua vida foi uma guerra silenciosa. Construiu sua carreira no show business, mas por trás da cortina sua vida foi uma guerra silenciosa. Anos depois, quando lhe perguntaram por que disse estar grávida aos 68 anos, sua resposta revelou mais do que aparentava. Queria fazer as pessoas sorrirem com tanta tristeza no mundo. Queria distraí-las. Mas a verdade é que ela foi quem nunca teve distrações. Desde os 5 anos sua vida foi sobreviver. Desde muito jovem, seu corpo deixou de lhe pertencer. Da adolescência à maternidade e depois à fuga, LYN viveu como esposa, mãe e sobrevivente. Tudo isso enquanto ainda era uma criança. Hoje, LYN Mai trabalha como instrutora de dança tahitiana no Hotel Plaza Caribe, em Cancún. Facts.net. Wikipedia. Wikipedia. Nos finais de semana, ela também se apresenta no bar do hotel, levando ao público sua energia de palco e carisma intactos. Além disso, ela segue ativa como bailarina e performer. Em dezembro de 2024, aos 80 anos, realizou um show chamado Mambo Lupita em Tijuana, com muito gingado, movimento de quadris e até splits, provando que, apesar da idade, seu corpo continua ágil e sua presença magnética. LYN Mai nasceu como Liliana Mendiola Maianes em Acapulco, em uma época em que a beleza podia ser tanto uma bênção quanto uma armadilha. Desde jovem, aprendeu que seu corpo chamava atenção, e foi com ele que começou a construir uma carreira que a levaria ao estrelato e ao escândalo. Vedete, dançarina, atriz, cantora. Uma mulher que jamais se calou, nem mesmo quando o mundo tentou apagá-la. Nos anos 70, LYN Mai dominava os palcos e os cinemas com sua presença magnética. Era o auge da chamada ficheras, as comédias picantes mexicanas, e LYN era uma das estrelas mais cobiçadas. Dançava com fúria, com prazer, com o desejo de quem sabia o próprio poder. Tornou-se símbolo sexual, musa e também alvo. A imprensa a amava e a devorava ao mesmo tempo. Sua figura estampava capas, mas também manchetes maliciosas. E mesmo assim, ela continuava dançando. A beleza de LYN era seu passaporte e sua prisão. Em busca de preservar essa imagem de sensualidade eterna, ela caiu nas mãos de um falso esteticista que lhe prometeu juventude e lhe injetou óleo de bebê no rosto. O resultado foi catastrófico. Seu rosto inchou, deformou-se, tornou-se motivo de piada, de julgamento cruel. Mas não de silêncio. LYN falou. Expôs. Chorou em entrevistas. Contou como o sofrimento quase a levou ao suicídio. Mas sobreviveu. Ela enfrentou cirurgias, tratamentos, e reaprendeu a se olhar no espelho.
Mais do que recuperar o rosto, LYN recuperou a si mesma. Fez da dor uma bandeira. Alertou outras mulheres. Disse com todas as letras que a vaidade, quando encontra charlatões, pode destruir. E mesmo com as marcas visíveis, LYN voltou aos palcos. Voltou às câmeras. Voltou à vida pública. Porque sua história não seria enterrada sob cicatrizes. Mas nem só de tragédias se fez sua trajetória. LYN viveu amores intensos, ousados, muitas vezes cercados de mistério. Um deles, segundo ela mesma, foi com o então presidente José Lopes Portillo. As histórias são tantas que parecem roteiro de filme. Encontros secretos, flores enviadas por avião, a primeira-dama invadindo o set de filmagem. Outro amor marcante foi Antônio Xissu, empresário com quem viveu por muitos anos. Após sua morte, LYN entrou em colapso. Chegou a desenterrar o corpo do marido e dormir com ele por dias. Para alguns, loucura. Para ela, amor que não queria enterrar. Mesmo com essas dores, LYN não parou. Casou-se novamente, seguiu com apresentações, lançou músicas, e em 2021 voltou a virar manchete ao anunciar que estava grávida, aos 68 anos. O pai seria um cantor 39 anos mais jovem. A notícia chocou o público, gerou debates, especulações. Pouco tempo depois, veio a reviravolta. O parceiro negou a gravidez, e LYN anunciou que havia perdido os bebês. Foi acusada de mentir, de manipular a mídia. Mas, mais uma vez, não se escondeu. Encarou as câmeras. Disse o que sentia. Não pediu desculpas por existir. Hoje, LYN vive em Cancún. Dá aulas de dança tahitiana, aparece em eventos, shows, podcasts. Continua sendo ícone da comunidade LGBTQ+, símbolo de resistência, de liberdade, de transformação. Em um mundo que tenta empurrar mulheres envelhecidas para os cantos da invisibilidade, LYN escolheu o palco. E não qualquer palco, o dela, com luz própria, glitter, perucas, e movimentos que ainda fazem multidões vibrarem. Em 2023, durante uma homenagem na Praça Santa Cecília, LYN deixou suas pegadas eternizadas, sendo reconhecida como a última vedete mexicana. Em trajes brilhantes, sorridente, ergueu a cabeça e declarou com o corpo: ainda estou aqui. Não como relíquia, mas como presença viva. Ainda naquele ano, ela se apresentou em Tijuana, no show Mambo Lupita, lotando casas noturnas, recebendo carinho, aplausos, respeito. No auge dos seus 80 anos, ela celebrou a vida no palco, como sempre fez. As redes sociais também se tornaram extensão de sua persona pública. LYN viraliza com danças, vídeos, frases afiadas. Grita contra o preconceito, exibe seu corpo, sua energia, sua liberdade. Quando perguntam se não está velha para isso, responde com um sorriso. Porque sabe que envelhecer sendo livre é mais escandaloso que qualquer escândalo. Acidentes, quedas, críticas, tudo isso ela transforma em combustível. Após uma queda em Monterrey que a deixou hospitalizada, reapareceu dizendo que estava bem e pronta para voltar ao palco. Como se dissesse: podem tentar me derrubar, mas eu sempre vou levantar. LYN não é uma figura fácil. Jamaica Ser. É mulher de extremos, de exageros, de gestos dramáticos. Mas, acima de tudo, é mulher que viveu, intensamente, perigosamente, livremente. Tornou-se espelho e aviso. Inspiração e alerta. Sua imagem passou por tantas metamorfoses que já não é possível separá-la da lenda. Hoje, quando ela dança, há algo ancestral ali. Não é só performance, é ritual. É uma mulher que enfrentou os padrões, a misoginia, a ridicularização, e ainda assim não se curvou. Porque nunca se tratou apenas de vaidade ou fama. Se tratou de existir. De não permitir que a sociedade ditasse quando ela deveria parar. LYN é memória viva de uma era, mas também presença ativa de um tempo que insiste em silenciar mulheres que ousam ser. Ela, não. Ela continua. A cada passo,
A cada música, a cada polêmica, ela reafirma: sou LYN Mai. E não vou desaparecer. A figura de LYN Mai ultrapassa o tempo, o escândalo e o julgamento. Ela não é apenas um ícone da cultura mexicana, é uma testemunha viva das contradições de uma sociedade que consome mulheres como espetáculo, mas se recusa a vê-las como humanas. Seu corpo foi palco de desejos e de críticas. Sua voz, ora celebrada, ora censurada. Mas ela nunca se calou. Ao longo das décadas, LYN construiu uma personagem que mistura realidade e fantasia. Por vezes, é difícil distinguir onde termina Liliana e onde começa LYN. E talvez essa seja sua maior obra, uma performance de si mesma. O cabelo alto, o sorriso insinuante, as roupas brilhantes, os saltos impossíveis. Uma figura que desafia o tempo e a lógica. Que incomoda por sua persistência. Que encanta por sua coragem. LYN representa o México das luzes de neon, dos cabarés lotados, da sensualidade vendida em ingressos. Mas também representa o México marginalizado, onde mulheres como ela, mestiças, pobres, ousadas, raramente eram levadas a sério. Ela forçou sua entrada nesse mundo, dançando, rindo, provocando. Tornou-se uma lenda não porque o sistema quis, mas apesar dele. Ela sabe que sua imagem foi deformada, não apenas pelas injeções mal feitas, mas pelo olhar impiedoso de uma sociedade que pune mulheres por envelhecer. Enquanto muitos se escondem, LYN se expõe. Se exibe. Mostra as rugas, os erros, os excessos. Não para chocar, mas para afirmar: estou viva. E isso basta. A cada entrevista, a cada aparição pública, LYN reinventa sua narrativa. Às vezes, brinca com a verdade. Outras, a encara de frente. Já disse que teve mais de 300 amantes. Já afirmou que ressuscitou seu marido. Já prometeu filhos que nunca vieram. E tudo isso faz parte do mito que ela mesma cultiva, uma vida que flerta com a ficção, mas cujas dores são profundamente reais. Seu humor é arma e escudo. Usa o riso para desarmar o preconceito, a irreverência para desviar do moralismo. Fala de sexo, de poder, de juventude, sem pudores. Não tem vergonha de se mostrar, de se reinventar, de exagerar. Porque LYN Mai não pede licença. Ela entra dançando, sem pedir desculpas. Mesmo nos momentos em que o mundo parecia ter se esquecido dela, LYN nunca se apagou. Em pequenos palcos, em programas de televisão, em vídeos amadores, ela seguia presente. E com a ascensão das redes sociais, encontrou nova forma de se conectar. Ali, diante de milhares de seguidores, ela dança como antes, mas agora para uma geração que a redescobre, que a aclama, que a transforma em meme e mito ao mesmo tempo. A cultura pop atual abraça LYN não só pela nostalgia, mas porque ela representa algo raro. A mulher que sobreviveu ao olhar destrutivo da fama e encontrou uma maneira de rir de volta. É celebrada por jovens artistas, por coletivos queer, por feministas que enxergam nela uma figura transgressora. Não pela perfeição, mas pela resistência. E quando se pergunta se ela vai parar, LYN responde com o corpo. Continua a dançar, mesmo com dores. Continua a se maquiar, a se vestir com brilhos e plumas, mesmo quando a pele já não responde como antes. Porque para ela, o palco não é vaidade, é necessidade. É onde a vida faz sentido. LYN Mai é, ao mesmo tempo, exagero e essência. Uma mulher que ousou ser protagonista em um mundo que queria relegá-la ao papel de objeto. Que ousou envelhecer sob os holofotes. Que fez da própria vida um espetáculo contínuo, onde não há ato final. Apenas mais um número, mais uma dança, mais uma aparição surpreendente. Ela sabe que muitos a veem como caricatura. Outros, como piada. Mas também há quem a veja como o que realmente é. Uma sobrevivente. Uma artista. Uma mulher que nunca aceitou se encaixar. E isso, num mundo que espera silêncio e obediência, é puro escândalo. No fim, LYN Mai não precisa de aprovação. Precisa apenas de espaço. Um palco, uma luz, uma plateia,
mesmo que seja de celulares, mesmo que seja por alguns segundos no feed. Ali, por um instante, o mundo para. E LYN dança. Porque enquanto houver música, ela seguirá. Enquanto houver olhos, ela se mostrará. E enquanto houver história, ela será parte dela. O tempo já não é o inimigo. Para LYN, é um aliado. Cada ruga, cada cicatriz, cada mudança no corpo carrega a história de uma batalha vencida. Ela não tem medo de dizer sua idade, ou de escondê-la, se quiser. Porque aprendeu que o controle da narrativa é seu maior poder. Se querem fazer dela uma lenda, que seja nos seus próprios termos. A cultura mexicana tem uma relação complexa com o feminino. Venera a virgem, sexualiza a mulher, rejeita a anciã. Mas LYN se recusa a escolher entre esses papéis. Ela é todos e nenhum. É sagrada e profana. Ícone sexual e bruxa dançante. Musa e piada, diva e escândalo. Tudo ao mesmo tempo. E ao se assumir assim, fragmentada, contraditória, poderosa, ela obriga o México a se olhar no espelho. Porque, no fundo, a trajetória de LYN também é a trajetória de um país tentando entender sua identidade. Um país que oscila entre o conservadorismo e o desejo, entre a tradição e o espetáculo. Ela é um reflexo distorcido, sim, mas real. Uma espécie de espelho quebrado onde se vê em todas as versões do feminino que a sociedade tentou esconder. As novas gerações, ao vê-la, talvez não compreendam de imediato o que ela representa. Riem de seus vídeos, compartilham seus passos de dança, comentam suas entrevistas exageradas. Mas há algo ali que atravessa o deboche. Uma faísca de reconhecimento. Uma intuição de que, por trás da lente de glitter, existe uma mulher que se recusou a ser apagada. E isso importa. Porque resistir também é uma forma de arte. Persistir, quando tudo conspira para o esquecimento, é um ato político. E LYN, com todos os seus brilhos e excentricidades, é também isso, uma resistência viva. Uma presença que insiste, que incomoda, que não se dobra. Ela não está pedindo espaço, ela o ocupa. E talvez seja essa a lição final, que a liberdade é sempre performática. Que dançar, mesmo quando o mundo quer que você se sente, é um gesto de coragem. Que vestir-se de si mesma, todos os dias, diante dos olhares alheios, é uma forma de afirmar existência. LYN não tem final. Porque não se deixa encerrar. Sua história não cabe num único rótulo, nem numa cronologia linear. É feita de retornos, de recomeços, de reinvenções. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, ela continuará a surgir, inesperadamente, como sempre fez. Em algum palco, alguma tela, algum vídeo viral. Sorrindo, dançando, dizendo algo que ninguém esperava ouvir. E quando perguntarem, ela ainda está aí? A resposta será simples. Sim, ela está. Semper estive. Porque LYN é mais do que uma mulher. É um gesto, um grito, um brilho que insiste em permanecer aceso, mesmo quando a festa parece ter acabado. E enquanto houver alguém disposto a olhar, ela seguirá dançando.